O assunto de hoje é como criar o futuro que você deseja sem procrastinar. Existem 4 motivos que te impedem de vencer a procrastinação e parar de depender da força de vontade, tá? Tem 4 motivos principais e eu vou falar desses 4 motivos aqui hoje. O primeiro motivo pelo qual você procrastina e para aquelas pessoas que são controladoras, né, que gostam de ter o controle de tudo, isso daqui vai doer no rim. Porque se você procrastina, se você tem dificuldade para fazer as coisas, você não está no controle. Certo? Vamos entender um negócio. Nós não estamos no controle. Você não está no controle. Ponto. Você não está no controle da sua vida. Você não está no controle das suas questões. Você não está no controle do que você faz. Muito pelo contrário, tá? Você segue um padrão de pensamento, um padrão de comportamento que foi instalado na sua cabeça desde que você nasceu. Tudo o que você faz é uma resposta ao que você aprendeu desde que você nasceu. Se você acha que você está no controle, você vai sofrer muito na sua vida. Porque você não está no controle. Você não controla. Quem te controla é o padrão emocional que foi instalado em você desde que você nasceu. Por que a gente cria essa ilusão de que a gente está no controle? Por que a gente cria essa ilusão? Pelo seguinte, a gente vive num caos, num mundo caótico. E durante muito tempo, ter essa sensação de que eu estou no controle, de que eu tomo essas minhas decisões, fazem com que eu ache, fazem com que eu acredite que eu vou sofrer menos. O grande ponto é que eu não quero sofrer. Como eu não quero sofrer, eu tento controlar tudo. Só que o tentar controlar tudo, o tentar estar no controle, ele faz justamente o contrário, porque você tenta controlar uma coisa que não é, que você não controla. Por exemplo, você quer um futuro específico. Vamos lá. Quem quer, por exemplo, empreender, você quer empreender e você não consegue tirar o seu projeto do papel, você sempre deixa para depois. Por que isso acontece? As suas decisões, elas são balizadas, elas são guiadas por uma força interior, por um padrão de pensamento anterior que foi instalado na sua mente desde que você nasceu e vem sendo reforçado ao longo do tempo. Então, tudo que você vive, tudo que você vê, tudo que você experiencia, todas as suas memórias, tudo que acontece com você é reflexo e é instalado na sua mente subconsciente. A nossa mente ela é dividida em 3 partes. Existe uma mente mais profunda, que é a mente subconsciente. A mente subconsciente é quem coordena os nossos hábitos. E você se engana se você acha que hábito é só escovar os dentes, é fumar, é dirigir. Não. Hábitos também, existem hábitos de decisão. O seu subconsciente ele tem uma única e exclusiva função. Tornar realidade aquilo que está instalado dentro dele. Então, a realidade que você enxerga hoje é reflexo do que foi instalado na sua mente subconsciente desde que você nasceu. Pelos seus pais, pelos seus professores, pelos seus colegas, pelos seus irmãos. E tudo isso fez com que um padrão fosse criado e é esse padrão que te controla. Sabe por quê? Porque se você tivesse no controle, você não procrastinaria. Você não sofreria para fazer nada. Então, tentar controlar o incontrolável gera sobrecarga. Toda vez que eu tento controlar algo que não está no meu controle, como, por exemplo, a forma como eu me sinto, como, por exemplo, a forma como o mundo acontece, os eventos, a forma como as pessoas lidam, a forma como elas são, toda vez que eu tento controlar isso, toda vez que eu tento que o meu marido seja do jeito que eu quero, faça as coisas que eu quero, toda vez que eu tento mudar ele, toda vez que eu tento mudar a minha esposa e quero que ela seja do jeito que eu quero que ela queira sexo todo dia e ela não quer, isso me frustra, porque eu estou tentando controlar o incontrolável. Então, o primeiro motivo pelo qual você procrastina é porque você acha que você está no controle, quando na verdade você não está no controle, tá?
A partir do momento que você entende que você não está no controle, você se abre para uma mudança. Peraí, se não sou eu que estou no controle, quem está no controle então? Quem está no controle é o padrão emocional que está instalado na sua mente subconsciente. Quem está no controle é o seu automático, é o seu padrão de tomada de decisão. E esse padrão de tomada de decisão, ele foi criado para que a sua mente entenda como o mundo funciona e atue e tome decisões baseadas nesse mundo, da forma que ele funciona, de forma rápida e automática, para que você não se sobrecarregue. Só que o que acontece? Na maior parte da sua vida, e se você não está desperto, se você ainda vive no automático, quem falou que você deve ou não fazer, quem falou que é certo e errado, quem instalou em você o seu padrão de tomada de decisão, não foi você. E aí, o padrão que está instalado em você quer te levar para uma direção, mas você quer ir para outra direção. O futuro que você deseja não está alinhado com o futuro que está instalado dentro da sua mente. Então, se lá fala que você tem que ser magro, você vai ser magro. Se lá fala que você é gordo, você vai ser gordo, obeso. Se lá fala que você, na sua mente subconsciente, fala que você é ansioso, você vai ser ansioso. Se na sua mente subconsciente fala que você é burro, você vai ser burro. Então, todos os rótulos que você instalou e que você permitiu que fossem instalados em você, vai fazer com que essa seja a sua realidade. Só que o que acontece? A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Eu vou querendo cada vez mais e mais encontrar a felicidade, porque a verdade é que a nossa busca é por felicidade. Quando eu quero ganhar dinheiro para ser feliz. Quando eu quero ter um bom relacionamento, eu quero ter um bom relacionamento para ser feliz. Quando eu quero encontrar o futuro que eu desejo, é porque eu quero ser feliz. Então, no fundo, a gente está em busca da felicidade. Só que o que acontece? A felicidade que está escrita dentro da nossa mente é diferente da felicidade que a gente pensa conscientemente. Então, conscientemente, eu acredito que a felicidade está no dinheiro. Eu acredito que está nos meus relacionamentos, no meu relacionamento de casal, nas minhas relações com a minha família. Eu acredito que a felicidade está no eu encontrar o meu propósito, a minha busca. E aí, o que acontece? Quando eu acredito nisso, eu saio em busca. Só que, no meu padrão subconsciente, a mensagem instalada é outra. O que está escrito lá é outro. E aí, você percebe que a procrastinação, na verdade, não é o problema. E aqui é que tá e aqui entra a chave que vai virar a sua vida. Lembra, cara, na hora que eu falar o quarto motivo vai fazer você cair da cadeira. E se você entender esse quarto motivo, de onde é que veio tudo isso, sua vida vai transformar. Então segura aí. Vamos lá. A procrastinação é um sintoma. A procrastinação é um bode expiatório. Você procrastina não é porque você é preguiçoso. Você procrastina não é porque é difícil de fazer. O que te faz procrastinar é estar desalinhado o que você quer racionalmente do que você quer emocionalmente. Procrastinação, ela é reflexo de você não estar alinhado, de o que você quer racionalmente estar desalinhado com o que está instalado na sua mente subconsciente. A procrastinação, ela é o fruto da árvore. Você não tem como plantar o bem e colher o mal da mesma forma que você não tem como plantar o mal e colher o bem. A procrastinação, ela é o fruto. Se eu arranco o fruto, vai nascer de novo. Eu não tenho como acabar com a procrastinação tratando a procrastinação. Não adianta eu tomar um remédio para dor de cabeça se eu não encontro a causa. Daqui a pouco vai passar o efeito da dor de cabeça e eu vou ter que tomar o remédio de novo. Da mesma forma que não adianta eu tomar remédio para depressão. Porque se eu não trabalho a origem, a depressão é só o sintoma. Se eu não trabalho a origem, eu vou virar dependente daquilo para o resto da vida. Então, toda doença crônica,
ela acontece porque ela não é a causa, ela não é o problema, ela é o sintoma, certo? A procrastinação é a mesma coisa. Eu procrastino porque eu estou desalinhado. Então, a procrastinação é o fruto do desalinhamento e não a raiz. Toda vez que eu tento trabalhar com o fruto, eu vou lá e arranco o fruto da árvore, a árvore vai produzir um novo fruto. Toda vez que eu vou lá e corto um galho, o galho nasce de novo. A mesma coisa. Então, se eu quero acabar com a procrastinação, eu preciso entender que eu tenho que ir na raiz. Eu vou lá, olha só o que vai acontecer. E vê se já não aconteceu isso com vocês. Olha só, você queria empreender. Vou fazer a coisa acontecer. E aí você toma essa decisão de empreender. Fala assim, não, agora eu vou fazer a coisa acontecer. E o que acontece? Você começa a procrastinar. Aí você fala, não, eu preciso parar de procrastinar. E aí você pega e usa uma técnica para parar de procrastinar. Por exemplo, trabalhar com ciclos de trabalho. Você resolve que vai fazer ciclo de trabalho para você procrastinar menos. Isso funciona uma semana, isso funciona 2 semanas, passa um pouquinho, você está procrastinando de novo. Ou então, passa um pouquinho, por mais que você não procrastine, o negócio não dá certo, porque acontece outra coisa. Te dá dor de barriga, você fica doente, e aí, o que vai acontecer? Você vai voltar a não, você vai continuar sem ter resultado. Outro exemplo, quero gravar vídeos. Não, agora com Covid, coronavírus, eu tenho que ir para a internet. E para ir para a internet, eu preciso fazer live, eu preciso gravar vídeo. E aí, todo dia, a hora que você vai parar em frente à câmera para gravar, acontece alguma coisa. Você, não, depois eu gravo, deixa eu ver isso aqui, depois eu gravo, deixa eu responder esse e-mail. Você sempre vai encontrando um motivo. Aí você chega e dá um basta. Não, vou resolver esse negócio uma vez por todas. Agora eu vou gravar. Aí vai e nasce uma espinha na sua cara, e vai e dá alergia, e o seu subconsciente, ele sempre vai dar um jeito de te sabotar. Porque você não tratou a raiz do problema. Você tratou o sintoma. Então, enquanto você espera resolver a procrastinação, enquanto você está em busca de resolver a procrastinação, você está olhando para o lugar errado. Você está querendo tratar a doença curando o sintoma. Você está querendo tratar o problema, resolver o problema tratando só o sintoma. E aí não adianta. E isso tem a ver com uma questão muito importante. Entenda o seguinte, terceiro motivo, se dói, tá errado. Se tá doendo para você fazer algo, é porque tá errado. Se tá doendo, é porque está desalinhado com a realidade que a sua mente acredita. Se tá doendo para eu ligar para um cliente, é porque a minha mente acredita que ligar para o cliente é contrário ao que eu aprendi. Por exemplo, a vida inteira eu aprendi que vendedor é chato. E eu entendo que ligar para um cliente é vender. Eu aprendi que vender é chato, que vendedor é chato, e eu tenho um valor de reconhecimento muito grande. Eu não quero ser julgado. O que vai acontecer? Eu não vou ligar para o cliente, porque ligar para o cliente quer dizer que eu sou vendedor, quer dizer que eu vou ser chato, quer dizer que alguém vai me rejeitar, e aí eu não consigo pegar a porra do telefone para ligar, que eu sei que é o que vai me fazer ganhar dinheiro. Se tá errado, é porque tá desalinhado ao que você acredita. Se eu acredito que vendedor é chato, se eu acredito que eu não posso ficar rico, se eu acredito que rico não vai pro céu, e eu tô em busca de ter o sucesso financeiro, tá desalinhado. Eu acredito que rico não vai pro céu, eu acredito que rico é tudo filha da puta, eu acredito que ficar rico traz problema, eu acredito que ficar rico traz insegurança, traz assalto, traz invejosos, e aí eu quero ficar rico conscientemente. Você tá entendendo que a minha programação está incongruente com o que eu quero de verdade? Está incongruente as duas coisas. Como eu vou ficar rico se eu acredito... Penso um monte de coisa ruim sobre a riqueza. Pá, choca. Fudeu. Então, se tá doendo, é porque tá errado. É porque o seu subconsciente não quer aquilo que você tá querendo. A sua programação tá contrária ao que você quer de verdade. Se você quer parar de procrastinar, você tem que parar de trabalhar
no consciente, ou seja, parar de buscar técnicazinha, parar de buscar esqueminha, parar de buscar programinha e ir na causa, ir na crença, ir no que você aprendeu que está te impedindo a prosperar. Porque senão você vai depender da força de vontade. A força de vontade é uma bateria que acaba rápido. E aí você volta para o ciclo de procrastinação. Então não adianta eu resolver com a força de vontade. É o caminho mais difícil. É um caminho quase impossível. E durante a jornada da abundância, eu vou te mostrar em detalhes, eu vou desenhar para você por que esse caminho é tão difícil. Porque tentar vencer a procrastinação com a força de vontade, quebrar a caixa do assim que, não vai funcionar. Quarto motivo. Existe um sentimento que não foi compreendido por trás da procrastinação. O que a gente tem que fazer para vencer a procrastinação? A gente precisa entender os nossos sentimentos. E aí surge o grande problema. Então, o que eu tenho que fazer? Comecei a procrastinar. Cara, não tá funcionando. Eu quero fazer e não tá indo. Eu fecho os olhos e eu penso. Por que eu tô procrastinando? Qual é o sentimento por trás disso? Qual é o sentimento? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. O grande segredo do sucesso, um dos grandes segredos do sucesso, é fazer as perguntas certas para você mesmo. Por quê? A sua mente subconsciente, ela, na verdade, é um servo seu. Ela está aqui para te servir. Quando você faz as perguntas certas, ela é obrigada a responder essas perguntas. Então você vai se perguntar, você vai fechar os olhos e vai se perguntar: por que eu estou sentindo isso? Ou por que eu estou procrastinando? E ela vai te dar uma resposta. Tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de vender, eu tenho medo do que as pessoas vão falar, eu não quero ser julgado. Aí você fala assim, beleza. De onde vem esse medo? Vamos entender o seguinte, o sentimento, a emoção que a gente tem, existe um motivo. Os nossos pais não prepararam a gente para entender as nossas emoções. Os nossos pais não prepararam a gente para entender as nossas emoções. Eles ensinaram a gente a esconder as nossas emoções. Eles ensinaram duas coisas para a gente. Esconda as suas emoções e a sua emoção está errada. Foi isso que a gente aprendeu na maioria das vezes quando a gente é criança. A maior parte dos nossos pais ensinou a gente que se emocionar está errado, sentir está errado e ensinou a gente a esconder os nossos sentimentos. Então, a gente não aprendeu a compreender os nossos sentimentos. Por isso que é tão difícil a gente olhar para dentro, olhar para nós mesmos e perguntar: por que estou sentindo isso? Porque nós não fomos educados a fazer isso. Como é que acontecia quando era criança? Vamos ver. E quando você tinha ciúme do seu irmão, da sua irmã, o que seus pais falavam para você? Você não pode sentir isso. Você não pode sentir ciúme do seu irmão. É um absurdo você sentir o ciúme do seu irmão. Você tem que amar o seu irmão. O que acontece quando o seu pai fala para você que você não pode sentir ciúme do seu irmão, mas você está sentindo? E você é uma criança. O que você fala? O que você vai pensar? Tem alguma coisa errada comigo. Eu não podia sentir isso. Tem alguma coisa errada comigo. Nossos pais, assim como nós, são reflexos da sua programação. E eles não tinham como fazer diferente. Uma vez que aquela foi a programação que eles tiveram. Eu não sei lidar com as minhas emoções. Eu sou pai, eu sou adulto, eu não sei lidar com as minhas emoções. Eu não sei compreender as minhas emoções. Como eu vou explicar para o meu filho que ele sentir ciúme do irmão é normal, tá tudo bem, e a gente tem que encontrar um jeito dele entender que ele não precisa sentir o ciúme. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, como que um pai trabalharia isso? Ele falaria o seguinte, chega pro meu filho e fala:
Meu filho, você tá com ciúme do seu irmão, né? Você tá com ciúme do seu irmão porque o papai tava brincando com você agora, ou com ele agora e não tava brincando com você, ou porque o papai falou que agora era a vez dele assistir televisão. Isso te deixou muito chateado, não foi? Porque você queria que você também tivesse atenção nesse momento, não é? Tá tudo bem. O papai, muitas vezes o papai também, quando era criança, tinha ciúme do tio fulano, do tio ciclano. Só que olha só, por que o papai nesse momento deu o presente para o seu irmão e você não ganhou presente? Porque hoje é aniversário do seu irmão. Quando for o seu aniversário, você também vai ganhar o seu presente. Então, o que você quer ganhar quando for seu aniversário? E aí você mostra para ele que é normal ele sentir ciúme, e explica para ele o porquê daquela situação, o porquê daquela ação, e isso traz a tranquilidade da criança entender que ele não é um extraterrestre e aprender a lidar com as suas emoções. 99% dos nossos problemas vem por conta de nós não sabermos lidar com as nossas emoções. Entende? Então, você se coloca em uma posição de compreensão. Você precisa ter empatia com os seus filhos, né? E os pais, o processo é um processo de empatia. E aí, o que acontece? Outro exemplo. Isso eu te dei um exemplo de como os pais, digamos, diminuem a emoção dos filhos. Ou mostram para os filhos que eles precisam esconder o sentimento, que o sentimento está errado. Outra coisa que os pais fazem. Por exemplo, eu estava ensinando a minha afilhada a andar de bicicleta, ela caiu, ralou o joelho. O que normalmente os pais fazem? Fala, não foi nada, logo vai passar, começa a tirar a atenção, brincar com outra coisa, tira a atenção da criança para aquilo que ela está sentindo. Mas quando você fala para ela, não foi nada, e ela está sentindo dor pra caramba, ela fala assim, cara, tem alguma coisa errada comigo. E aí você começa a desviar a atenção, você começa a levar a atenção dela para outras coisas, ela aprende que ela não deve lidar com os sentimentos dela. Na verdade, o que ela deve fazer é tirar o foco do sentimento. E adivinha o que acontece com tirar o foco do sentimento? O que é a procrastinação, galera? Eu tenho que fazer algo, mas eu vou mexer no Facebook. Eu tenho que fazer algo, mas eu vou assistir televisão. Eu tenho que fazer algo, mas eu vou para o supermercado. Eu sempre arrumo uma coisa que é mais insignificante, mas é menos dolorida de eu fazer. Tem uma aluna nossa, que em uma das nossas mentorias, eu faço mentoria uma vez por semana com os meus alunos, né? A gente tem uma terapia em grupo. E uma delas, ela falou, Fagner, é muito interessante, porque quando é para ganhar dinheiro, eu procrastino horrores. Mas quando é de graça, eu faço sem sofrimento. Então, muitas vezes, eu tenho uma coisa para fazer que vai me dar dinheiro e eu não faço e pego uma coisa que não vai me dar dinheiro para fazer. O que ela está fazendo? Ela tem um desconforto, uma emoção que ela não sabe qual é, que ela não sabe lidar, está causando um desconforto dela, e o que a procrastinação faz? Faz você fugir desse desconforto. Ao longo da nossa vida, a gente aprendeu a esconder, a desviar a nossa atenção quando a gente está se sentindo desconfortável. E o que acontece? Eu falei para vocês, se está doendo, está errado. Por que está doendo? Porque está incongruente com o que você quer. Então, quando eu não sei lidar com a emoção, eu não aprendi a lidar com essa emoção, isso se torna incongruente. Se eu sei lidar com a emoção, o que vai acontecer? Eu vou procrastinar. Aí eu falo, opa, tô sentindo algo estranho. O que é isso que eu tô sentindo? Eu olho para dentro de mim e busco corrigir esse sentimento que está ali me impedindo de fazer. A hora que eu corrijo esse sentimento, eu não preciso mais desviar o foco. E aquilo que era dolorido passa a ser muito fácil. Faz sentido, galera? Vamos lá, vamos recapitular. Você precisa reassumir o controle da sua vida, porque você não está no controle. Quem está no controle da nossa vida são as nossas emoções.
O nosso subconsciente é o nosso cérebro emocional. Ele é a nossa criança. Como não sou eu que estou no controle, quem está no controle são as minhas emoções. Quem está no controle é o medo de eu ser julgado. Quem está no controle é o medo de eu ser rejeitado. Quem está no controle é o medo do abandono. Quem está no controle é... Vamos lá, o que mais? É o sentimento de incapacidade, é o sentimento de que eu não sou capaz. Quem está no controle é o medo de fracassar. Então, quem está no controle da sua vida hoje são as suas emoções. E tudo o que você faz é por conta dessas emoções. As técnicas que eu uso aqui, a hiperterapia, o que ela te faz é devolver esse controle para você. É tirar o controle que está nas mãos do dinheiro, do medo de não ter dinheiro. É tirar das mãos o controle do medo de não ser amado, do medo de não ser, de ser rejeitado pelas pessoas que você ama. O que faz a gente reassumir o controle? É a hiperterapia. A hiperterapia, ela vai te devolver o controle das suas emoções. Ela vai te mostrar, e quando eu falo devolver o controle, não é que você vai passar a controlar as suas emoções. Não é esse o objetivo. O objetivo é você entender o que causa em você esse desconforto. O objetivo não é você controlar a raiva. O objetivo não é você controlar a culpa. O objetivo não é você controlar o sentimento de incapacidade. É você entender porque você sente ele e tirar esse padrão emocional que está causando isso. Vou dar um exemplo. Eu quero ser rico, eu quero prosperar, eu quero não me preocupar com dinheiro, certo? Só que eu estou o tempo inteiro preocupado com dinheiro. E eu sei que eu quero empreender. Eu quero criar uma empresa, eu quero ter o meu negócio, mas eu morro de medo de fracassar. Nossa, errar para mim é o fim da vida. É o fim do mundo. Qual é o sentimento que está me parando, então, de ter a vida que está me fazendo procrastinar? O medo de fracassar. De onde vem esse medo de fracassar? E é aí que a gente entra na hiperterapia. A hiperterapia vai fazer o quê? Através do uso da EFT, através do uso da hipnoterapia, dependendo do caso, dependendo da situação, a gente vai atrás de qual foi a memória, de qual foi o sentimento, qual foi a primeira vez que você sentiu isso. Porque a primeira vez que você sente uma emoção forte, normalmente, ela está entre os seus 0 e os seus 7 anos. Primeira vez que você sentiu isso. E esse medo de fracasso, normalmente, ele tá camuflando, ele está escondendo um medo de ser rejeitado. Aconteceu um problema na minha infância, onde eu tive uma rejeição muito grande, e nessa rejeição muito grande, eu comecei a ter medo de errar, a ter medo de me expor. Porque o que aconteceu? Eu me expus, eu cometi um erro, as pessoas me rejeitaram, riram de mim, se afastaram de mim, e isso me doeu muito. Quando isso me doeu muito, o meu cérebro aprendeu. Se eu errar, eu vou ser rejeitado. Então, não correrei riscos. Passou o tempo. Cresci. Eu era uma criança. Cresci. Cheguei nos meus 20 e poucos, 30 anos. Estou infeliz no meu trabalho. E aí eu pego e comento com meus pais, comento com as pessoas que eu amo, que eu tô querendo deixar o meu trabalho. Qual que é a reação delas? Rejeição. Você tá doido? Você enlouqueceu? Você pirou na batatinha? Você tem o emprego dos sonhos. Todo mundo queria ter o que você tem. E aí, o que acontece? Para não ser rejeitado, porque a rejeição é algo muito forte dentro de você e você não quer sentir aquilo de novo, o que você faz? Você procrastina o seu projeto. Você não se arrisca. Você deixa para depois, você não muda. Então, o que a gente precisa fazer é reassumir o controle da nossa vida. E como a gente reassume o controle da nossa vida? A gente entende qual que é o padrão emocional por trás das decisões que a gente toma que são contrárias ao que a gente quer.
Eu tomo uma decisão racional, mas eu não consigo colocar essa decisão para frente. Se eu não consigo, é porque tem algum padrão contrário que está rodando na minha mente subconsciente que está me gerando um sabotador. O que eu faço? Através da hiperterapia, eu vou atrás de qual que é esse padrão para eu corrigir esse padrão. E a partir do momento que eu corrijo esse padrão, deixa de doer. Esse é o grande ponto. Só que para eu corrigir esse padrão, eu preciso entender e aceitar que eu não estou no controle. Enquanto eu achar que eu estou no controle, que eu preciso controlar tudo, que eu preciso ser a pessoa perfeita, que ninguém pode me ajudar, tem que ser eu, sabe? Eu sou único, exclusivo e autossuficiente. E eu tenho que estar no controle de tudo. Você vai continuar sofrendo, porque eu não vou conseguir te ajudar. Enquanto você não se abrir para permitir que eu possa te ajudar, enquanto você não entender isso, que eu ou qualquer outra pessoa que entende do assunto, tá? Pode te ajudar, eu não vou conseguir te ajudar. Porque o que acontece? Eu, Fagner, sou só o GPS. A única pessoa que tem o poder de te mudar é você mesmo. A única pessoa que tem o poder de mudar a sua realidade é você mesmo. Para de buscar o Salvador. Eu não sou seu Salvador. Eu sou um GPS. Eu sou um guia. Um GPS. Eu vou te mostrar como você vai acessar essa informação para que você possa alterar essa informação. Eu não consigo fazer isso para você. Então, o que eu faço na hipoterapia, seja através da hipnoterapia, seja através da EFT, é te guiar para que você encontre essa emoção raiz, essa memória base que está causando em você esse sofrimento. Quando eu te guio e você consegue, você vai lá e encontra essa origem, você tem escolha. Você entende? Nesse momento que você sabe a rotina, nesse momento você assume o seu poder pessoal. Você assume a sua escolha. E qual é a sua escolha? Você tem o controle de decidir se você quer resolver o problema ou se você quer continuar com o problema. Qual que é o grande problema? Existem ganhos secundários. Normalmente a gente age dessa forma, contrário aos nossos objetivos, porque existe um ganho secundário. Um ganho de atenção, um vitimismo. Então, se eu entendo que isso está me prejudicando e eu escolho continuar me prejudicando porque eu acho que eu tenho que estar no controle, eu acho que não dá, que eu não preciso de ajuda, você não vai mudar. Agora, se você se abre, se você se entrega, se você se permite, se você se coloca na posição de ser guiado, que é o que eu estou fazendo aqui para você, eu sou seu mentor, eu estou aqui, e quem tem que me escolher, como não sou eu que escolho ser o seu mentor, é você que escolhe ser mentorado. Tem um general americano que fala uma frase que é muito boa para ilustrar isso. Você pode levar um cavalo até o riacho, mas você não pode obrigá-lo a beber a água. Então, eu posso te guiar pelo caminho, mas eu não posso te obrigar a fazer as mudanças que você precisa fazer. Eu não posso te obrigar a trabalhar as suas emoções. Eu não posso te obrigar a reassumir de volta as rédeas da sua vida, reassumir o controle. O que eu posso te fazer é mostrar o caminho. E é isso que eu tenho feito aqui. Certo? Entenda o seguinte, você veio para o mundo para ser você. Então não se distrai. Não fica tentando se desviar das suas emoções. As suas emoções estão te mostrando que tem algo desalinhado. Se existe algo desalinhado, você precisa entender e corrigir. A sua emoção tá te mostrando isso. E enquanto você não aceitar e olhar para dentro, as coisas vão continuar dando errado.
Então, não se distraia. Você veio ao mundo para ser você. Essa é a nossa frase de hoje. Quando você entende isso e você muda essa dinâmica, você alcança a liberdade plena, a liberdade de ser quem você é.